esse é o nosso assunto. Já imaginou tomar uma cápsula como essa e dentro do seu estômago, essa cápsula se transformar em um balão intragástrico? A obesidade no mundo é uma pandemia e é importante conversar sobre os avanços tecnológicos e os métodos que podem ser usados para ter o controle sobre essa doença que é crônica, mas é claro, tem tratamento. Por isso eu estou recebendo aqui o Dr. Anderson Aragão, que é especialista no assunto, para conversar sobre esse tema. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Como assim, doutor? Uma cápsula que você vai engolir e vai se transformar em um balão intragástrico. Já é comum o balão intragástrico, mas colocado com uma sedação, com um procedimento um pouquinho mais invasivo, mas agora a tecnologia traz uma opção diferente para quem está tratando a obesidade? Me fale sobre isso. Sim, verdade. Bom, o balão ele começou com a ideia do tricobezoar. Tricobezoar é aquelas pacientes que comiam cabelo e ela ficava fazendo um novelo de cabelo dentro do estômago e elas acabavam emagrecendo. Isso já tem mais de 40 anos essa história. O primeiro balão foi colocado em 1985, para você ter ideia. Nossa. E aí, de lá para cá, foi evoluindo muito. O material ele era espesso, era de silicone, foi aumentando as camadas, mas ele era muito rústico. E aí precisava colocar com aparelho de endoscopia, tinha equipe de centro cirúrgico, sedação. Mas o que tem de novidade aqui? Novidade é que eles conseguiram tornar esse balão cada vez mais fino e ao invés do silicone, que é aquele material antigo, eles fizeram uma fibra vegetal, né, e colocaram aqui 40 patentes nesse aparelhinho aqui, nesse dispositivo, tornou ele bem fininho, ao ponto de ele conseguir ser colocado dentro de uma cápsula do tamanho de um paracetamol. É impressionante. De um ômega 3. Então, muito pequenininha a cápsula. Então, essa cápsula vai chegar lá no estômago e vai se transformar nesse balão. Exatamente. Ele vem assim, nesse dispositivo aqui, no catéterzinho, e você vai colocar, entrega para o paciente, ele engole 2 golinhos de água. Isso aqui é colocado em cerca de 10, 15 minutos. Ele vai descer e tem umas marcações aqui, ó, na terceira marcação está no nível da boca. A gente faz um raio-x, ele tem uma radiopacidade aqui que vai revelar para a gente que está no local correto. E a gente coloca um soro, uma espécie de soro dentro, né? E ele vai ocupar esse volume do estômago com mais ou menos 550 ml. Para mulheres que são, né, mais baixas ali, pode corresponder a cerca de 50% do volume do estômago. Então, qual que é o mecanismo esperado aqui? Gerar déficit calórico, né? Todo emagrecimento você sabe que precisa de déficit calórico. E aqui ele tem mecanismo de ação associado, tanto a restrição de volume que a pessoa consegue ingerir, mas não só, estímulo na parede gástrica, ela mandando mensagens lá para o cérebro falando sobre saciedade e também a redução do tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, vou dar um exemplo aqui, como você tem uma máquina de lavar em casa, você bota a roupa fina, ela lava ali tranquilo, mas você botar um edredom no meio da roupa fina, vai dar uma dificultada ali, né? Então o balão ele vai também provocar um alentecimento da digestão. Cerca de 2 horas a mais o alimento fica dentro do estômago. Então e aí, logo a sensação de saciedade. Exatamente, mais perene. É como se fosse, vou comer agora, mas é como se eu tivesse acabado de almoçar e alguém me chama para almoçar novamente. Ai, que coisa impressionante. Bom, para você que está chegando agora, o nosso assunto hoje é tecnologia e emagrecimento. Eu estou conversando com o Dr. Anderson Aragão, que é cirurgião bariátrico, especialista em obesidade. E ele está apresentando para a gente esse balão intragástrico, que agora é uma cápsula. Doutor, quem tem a indicação de usar esse método? De repente, aquelas pessoas, porque existem hoje no mercado inúmeros métodos, né, sobre o emagrecimento e o controle da obesidade. Mas qual a indicação? Quem pode aderir a esse tratamento? Bom, essa pergunta é muito boa porque, assim, ele é indicado para pessoas com sobrepeso. Mas, recentemente, em janeiro, agora saiu no The Lancet um novo conceito sobre obesidade. E aí eles colocaram lá, por exemplo, obesidade de peso normal. Uma pessoa que tem IMC normal, 24,9, ela pode ter obesidade se tiver índice de percentual de gordura acima de 30%. Então, ampliou bastante. Você vai olhar pessoas, vai ser aquela falsa magra. Você pensa que ela está muito bem, o IMC dela é até bom, não tem obesidade pelo IMC, mas tem obesidade pela composição corporal. Hoje em dia, a gente está levando muito mais em consideração a análise de bioimpedância ou de ultrassom para ver como é que está a distribuição dos componentes, né, massa muscular, massa gorda, para poder definir as indicações. Mas, bom, falando das indicações pelo IMC, IMC a partir de 26, 27 já dá para utilizar e 2/3 das mulheres, por exemplo, têm obesidade de peso normal.
no Olha Brasil. só, isso é um número alarmante, porque a tendência é você ter uma obesidade, você ter o peso normal, mas a sua composição corporal Totalmente tem mais desequilibrada. gordura do que músculo. Isso é um desequilíbrio para a sua saúde, é um desequilíbrio para a sua vida, e há aqui um método para cuidar disso. Já peguei em consultório um paciente com IMC normal, a mulher com 50% de gordura corporal, então sarcopenia, que é um padrão, né? Um balãozinho como esse, por exemplo, em 4 meses ele consegue reduzir 25% o percentual de gordura de um indivíduo. Então ele é um tratamento auxiliar, na verdade isso aqui não é uma coisa assim definitiva, é uma ajuda. Na neurociência a gente fala que uma pessoa cria um novo hábito ali em torno de 3, 4 meses, e é mais ou menos o tempo de duração do pico do efeito do balão. Ele consegue te entregar ali em torno de 15%, para os bons respondedores até 20% de perda ponderal total. O que é interessante é que, vou fazer uma associação, vocês estão lembrados das canetinhas, as novas canetinhas, Sim, né? Tá na moda. estão aí na moda, revolucionando. Exatamente, é um excelente tratamento. E se eu te falar que o efeito desse balão aqui em 3 a 4 meses é igualzinho a de 1 ano da canetinha. Caramba, então é muito melhor que a canetinha. E o custo-benefício são equivalentes? Porque a canetinha é bem salgada. Exatamente. Aí... Eles se equivalem? Não, pelo contrário. É mais em Esse conta? aqui é bem mais em conta. Vou colocar aqui que 3 meses de canetinha, não vou falar valores, claro, mas 3 meses de canetinha corresponde a 6 meses disso daqui. Então a gente tem aí um excelente tratamento, e inclusive com essa questão do valor, porque muitas vezes os tratamentos da obesidade não são acessíveis. É verdade. Então quando você tem um tratamento como esse, que é acessível, pode ajudar você que está buscando uma saída. E contraindicação, doutor, quem não pode aderir a um tratamento como esse? Bom, a principal contraindicação é porque se o paciente tem cirurgia gástrica prévia, por exemplo, ele tem uma anatomia modificada, esse balão aqui ele enche de maneira uniforme com volume padronizado, 550 ml. Então, se a pessoa fez, por exemplo, uma gastroplastia prévia, ela não vai ter capacidade de extensibilidade do estômago para suportar a presença do balão. Essa é a principal contraindicação. A segunda delas é se o paciente não tem um nível de cognição adequado, assim, que ele não vai suportar, porque aqui também tem algum efeito adverso, principalmente nos primeiros dias, vai dar um pouco de desconforto, uma adaptação, náusea, pode ter vômito. Então, se a pessoa não tiver nível de cognição ok, não é bom indicar. Mas, assim, pacientes desde adolescentes até super obesos, até aqueles pacientes que teriam indicação para bariátrica, mas não têm condição clínica, né, não suportariam anestesia, por exemplo, isso aqui é muito interessante, você coloca em 10, 15 minutos, né, faz ali 2 raios-x e o paciente sai, vai para casa, volta a trabalhar. Tem gente que vem de outras cidades, viaja de carro, coloca e volta para casa numa boa. No dia seguinte, 2, 3 dias já está trabalhando normalmente. Faz atividade física, não tem corte, então é muito interessante. Além disso, isso aqui é um programa de emagrecimento, não é só a colocação de balão, tem um relógio que mede teu sono, mede tua atividade física, tem uma balança de bioimpedância para tu ficar acompanhando. Então acompanha tudo isso? Total, tem uma inteligência artificial no aplicativo que ele vai dizendo se você está dentro da média da população, porque isso aqui é colocado no mundo inteiro, é um programa americano, mas está lá em todos os continentes e você consegue se comparar para saber se você está indo bem na tua perda ponderal ou não. É muito, muito interessante, a gente está muito empolgado com os resultados. Quanto tempo uma pessoa pode ficar com esse balãozinho? Perfeito. O balão, ele tem aqui o mecanismo de liberação desse líquido. Em torno de 4 a 5 meses, ele começa a liberar esse líquido de dentro dele. E como ele é vegetal, ele vai passar pelo estômago, cair no intestino e vai ser digerido, a pessoa nem percebe a eliminação. Gente do céu, estou impressionada. Esse balãozinho vai ser digerido. Digerido, vai Quando eliminar. terminar a estação dele, ele vai eliminar o líquido devagarzinho. Isso. Então não vai ser abrupto. Não percebe. E aí, na verdade, o tratamento ele é feito para durar por 6 meses, mas ele pode ser repetido. Para você ter ideia, se eu colocar, por exemplo, para 1 ano, 2 balões consecutivos, eu vou ter uma perda ponderal de 22% em média, 22, 23%. A medicação, né, Tirzepatida, é para 1 ano e 6 meses, ele vai te entregar 50% das pessoas perdendo 20% do peso, aproximadamente. Então, esse aqui, em 1 ano, ele entrega um resultado melhor do que a medicação em 1 ano e meio. Detalhe, isso aqui não gera câncer de tireoide, não gera outros problemas, né, que a medicação pode trazer, que ainda estão sendo estudados. Então, isso aqui é uma técnica que já tem 40 anos já que se estuda, tem trabalhos com mais de 10 mil pacientes estudados, então, em termos de segurança, é bem mais bacana, seguro, bem né? bacana. Então, doutor, quando o assunto é emagrecimento, a mulherada desse programa pira o cabeção. Aqui todo mundo gosta desse assunto e você que está em casa, eu tenho certeza que também é importante trazer os esclarecimentos, até para você saber que ferramentas usar na hora de cuidar da sua saúde e conseguir emagrecer. Não é isso, Ellen? É isso
tratamentos, são muitas dúvidas, né, que permeiam nesse grande assunto. Doutor, eu tenho duas dúvidas. Para quem tem gastrite, esofagite, enfim, refluxo, tem alguma contraindicação? Ou, se você colocar, você pode, sei lá, pode ter uma contraindicação e adquirir, desenvolver essas doenças? Bom, o refluxo, uma das principais causas dele é justamente o aumento da pressão abdominal causado pela obesidade visceral e o excesso do peso. Então, o tratamento de refluxo o principal é emagrecer. A não ser que haja, por exemplo, uma hérnia diafragmática, onde o estômago esteja dentro do tórax, que é uma contraindicação realmente ao uso do balão, todas essas outras a gente consegue contornar, porque a gente usa uma medicação, um comprimidinho do tamanho de um grãozinho de arroz, que ele é 350 vezes mais eficiente do que o omeprazol. Olha só. E aí o paciente fica usando isso ao longo do tratamento, então gastrite, refluxo, ele não costuma sentir. Ó, que incrível! Então ajuda nisso também, né? Ajuda. Olha que impressionante. Bom, nosso Instagram aliás, o nosso WhatsApp tá cheio de mensagens, muitas telespectadoras. Você que está assistindo também pode mandar a sua mensagem ainda sobre o assunto. Eu sei que não é ético falar sobre o valor, mas a gente poderia dizer uma média, alguma coisa, porque as nossas telespectadoras estão ansiosas sobre esse assunto. O que, é que a gente poderia fazer? Um investimento razoável? O que, é que a gente poderia falar? Bom, eu vou fazer um comparativo com os outros métodos, né? Que, no caso, e comparando com resultados, por exemplo, existem dois tratamentos injetáveis atualmente, que é o Mounjaro e o Wegovy. O Wegovy está ali em média, como está na farmácia lá vendido, eu vou falar em torno de R$2.000 o tratamento, e aí ele coloca que para 17 meses você vai ter 15% de perda de peso. Então dá R$34.000 se você for emagrecer com o Wegovy, que é a semaglutida de 2,4 miligramas. E o outro, que é o Mounjaro, você vai estar gastando ali, vou colocar em média, uns 5 mil, 6 mil por mês, vamos lá, vamos colocar para 18 meses, né? Você faz a conta aí, dá muita grana, muita grana gasta, para você perder 20%. E aqui, ele custa ali, vou colocar em torno de 15 a 20 mil, né, num tratamento desse, mas você vai perder aproximadamente o que o outro perde em um ano, vou perder em 4 a 6 meses com o valor investido muito mais baixo e sem uso de medicações. Olha só que maravilha. Comparado com as injeçõezinhas, com as canetinhas que estão na moda, realmente é uma diferença muito grande. A gente sabe que o tratamento contra a obesidade muitas vezes realmente tem um valor que não cabe no orçamento da maioria dos brasileiros. Verdade. Mas esse aqui é uma excelente opção para você que estava buscando aí uma saída. Doutor, muitas pessoas... Vamos para uma pergunta para os nossos telespectadores. Acabei de ver aqui que o meu WhatsApp já chegou uma pergunta. Vamos conferir? Olha só. Bom dia, revista. Pergunte ao médico que idade, a partir de qual peso, pode usar a pílula. Tem que no caso é o balão intragástrico. Tem uma idade mínima? Bom, você sabe que tem indivíduos jovens, crianças inclusive, que têm obesidade de causas genéticas, que está sendo utilizado o balão. Para adolescentes já está consagrado, já está aprovado pelo FDA americano. Tem estudos nacionais com o público de adolescentes, né? Então, eu coloco assim, que a partir de 12 anos, que a criança já tiver uma rede de apoio, que possa fazer com que ela entenda, né, os efeitos, principalmente do começo ali da terapia, já é indicado. Eu já coloquei com pacientes de 13, 14 anos, realmente com um resultado muito bom. Né, doutor? É muito interessante. As pessoas estão aderindo a esse tratamento? Você então, tem a procura sentido, é grande. Inclusive, ele estava em falta esses dias no mundo inteiro, né? Teve esse mês, há 2 meses atrás, não tinha balão, quem quisesse comprar não tinha como usar. Vamos agora a mais uma pergunta das nossas telespectadoras. Ainda dá tempo de você mandar a sua mensagem. Você sabe, quando a gente vê um médico, a gente já quer fazer pergunta. Então, olha só, bom dia, queria saber mais onde tem essa pílula. É importante a informação correta, né, doutor? Não é uma pílula que vende na farmácia. Você vai lá, compra, não é a fada madrinha que faz plim, plim, você engole a pílula e pronto. É um procedimento que precisa de um acompanhamento, um direcionamento específico. Exatamente. Bom, a gente tem aqui uma formação de cirurgião, de conhecimento da anatomia gástrica, de endoscopista. E, assim, a despeito da simplicidade que aparenta ter, né, você engolir uma cápsula e ela se tornar um balão dentro do teu estômago, é importante que você busque profissionais habilitados, capacitados para também saber resolver as eventuais intercorrências que isso aqui pode ter. Como todo procedimento médico, né, vai ter em algum momento, mesmo que seja em percentual mínimo, alguma coisa pode sair do eixo ali, do trilho do esperado, e a importância está nas mãos de uma equipe capaz de poder te ajudar. Então, por exemplo, exatamente, né? Vou dar um exemplo claro. Tem pessoas que colocam aqui o balão e por algum motivo elas não vão tolerar. E aí elas vão precisar retirar o balão precocemente. E aí isso é feito por endoscopia.
Aí é um procedimento então, que vai pedir exatamente, realmente isso uma aqui, sedação. diferente lá da canetinha, que o pessoal está meio banalizando aí, está até no salão de beleza, todo mundo está vendendo, posto de gasolina lá no camelô, o cara vende o bombom e vende a canetinha, isso aqui não, isso aqui você tem que buscar uma equipe capacitada, porque você vai colocar vai engolir o balão, mas isso requer um monitoramento, até porque todos os tratamentos de emagrecimento, gente, requer que haja também uma mudança do estilo de vida, as MEVs, né, que a gente chama. Quando você vê um estudo falando, tal remédio gerou uma perda ponderal X, ou a bariátrica perde tanto, ou o balão perde tanto, na base você vai ter orientações, acompanhamento de equipe, o conhecimento de cada caso, cada paciente ele merece ser visto como um todo. E não é só o número, então assim, eu tenho que conhecer a história daquele paciente, eu tenho que saber como é que foi a infância dele, tenho que saber como é que é o dia a dia dele. Às vezes tem uma mãe que ela é aquela que vocês chamam mães de filhos atípicos, né? Sim. Já é diferente a rotina, então tem gente que tem jornada tripla de trabalho, então a gente vai ter que entender ali a demanda e isso aqui é mais uma ferramenta, gente está falando de obesidade. É uma pandemia mesmo. E é um tratamento multidisciplinar. Exatamente. Não existe varinha de condão quando o assunto é obesidade. Inclusive, muitos pacientes bariátricos, eles que se submetem à cirurgia, vão com essa cabeça de que vai ser uma mágica e nunca mais vão engordar e tem o reganho. Você já explicou pra gente que nesse caso não tem indicação do balão, é uma contraindicação pelo formato que ele toma. Porque com a mudança da anatomia do estômago, já não há mais espaço para suportar o volume do estômago. Suportar o volume do estômago. Então, qualquer que seja o método que você escolha, é importante que o paciente tenha um comprometimento com a qualidade de vida que ele precisa levar. Eu falo disso, doutor, porque é meu lugar de fala. Claro. Eu sou uma paciente bariátrica e eu sei o que é conviver com essa luta diária. Sim. A compulsão alimentar, a obesidade, ela bate na porta da cabeça da gente todo dia. Eu queria falar de cabeça, porque a gente sabe que a gente está usando aqui um método físico para tratar uma questão que também é mental, que é a questão da compulsão alimentar. Com o balão, eu consigo mudar essa plasticidade da minha cabeça? Qual a possibilidade do reganho? Como vai funcionar depois? Ótimo. Aqui, em relação ao reganho, eu vou falar um dado que é muito interessante, acho que pouca gente sabe, é que, vamos lá, você está usando canetinha, você usou um período bom, chegou no peso bacana, aí você resolveu parar de tomar canetinha. O que os estudos falam é que 67% do que você perdeu, você vai reganhar em um ano sem usar canetinha. Quando você para de usar, 2/3 do que você perdeu vão voltar. E aqui, a estatística do balão é que você consegue, depois que o balão não está mais no teu estômago, você consegue manter 90% que você perdeu, mesmo um ano sem usar ele. Isso então, a manutenção dele é melhor. Será que o formato do estômago acaba diminuindo? Tem ali uma hipertrofia da mucosa interna, então o efeito ele é mais prolongado e também porque isso aqui ele está dentro de um programa de acompanhamento. A caneta, às vezes a pessoa toma ali, eu vejo muita gente chegando no consultório, não, estou usando caneta, você já foi nutricionista? Então, assim, está comendo menos, mas está comendo tudo errado. Então, essa conta vai chegar. Vai dar errado. Então, assim, você tem que usar caneta, mas tem que ter acompanhamento do especialista, nutricionista, fazer exercícios, né? E em relação à mente, então, assim, a gente tem que tratar de uma maneira mais empática as pessoas, no sentido de deixá-las mais abertas a contar sobre a vida delas, sobre o passado, sobre o dia a dia, para a gente acabar pescando ali e descobrir diagnósticos que a pessoa nunca imaginava. O transtorno de compulsão alimentar é muito mais prevalente do que as pessoas imaginam. E eles acham que para ter obesidade, necessariamente a pessoa tem que ser uma pessoa compulsiva. Não é verdade. Nem todo mundo que tem obesidade é porque tem compulsão, TCA, e nem todo mundo que tem TCA necessariamente vai se tornar obeso. Tem gente que tem um pouco de tendência a comer mais, mas ele se exercita muito, ele fica naquela batalha que você falou, né? Eu recebo gente que é triatleta, enfim, é uma luta incessante para tentar achar essa harmonia, o equilíbrio. Eu gosto muito da fala do doutor, porque você traz essa perspectiva mais ampla, onde muitas vezes o paciente obeso, por ser uma doença aceita pela sociedade, afinal de contas, comer não é ilegal, comer é algo comum, prazeroso. Comer está em todas as nossas rodas sociais, em todos os nossos eventos, desde criancinha, a gente é estimulado a comer, mas a gente esquece que isso pode gerar um problema de saúde sério. E tem gerado no mundo inteiro essa pandemia de pessoas obesas, que uma pessoa obesa vive menos, mas eu penso que a nossa maior responsabilidade é falar sobre o assunto, porque quando a gente fala de um balão como esse, que é um tratamento incrível, a mulherada fica louca, todo mundo fica louco pensando, poxa, chegou minha vez, chegou meu momento, é a mágica, mas não é bem assim, né, doutor? É essa questão de realmente tijolinho por tijolinho,
verdade. Quem tem problema com comida é a vida toda se tratando. E interessante, então, que se a gente conhece bem o paciente, a gente pode tratar ali uma compulsão associada. Posso colocar, eu acho que não é um tratamento versus o outro. Eu tenho tido ótimos resultados de pessoas que estão colocando balão e estão usando lá um remédio para compulsão e também estão fazendo terapia e também usam as medicações associadas. Então, acho que quanto mais mecanismos de ação, você está numa guerra contra um gigante ali e você tem várias armas, por que você vai usar só uma por vez? A chance de você ganhar e resolver e controlar ali o teu gigante é você usar o máximo de armas possíveis, né? Então, no passado ali ficava o endoscopista versus o endócrino versus o cirurgião, e cada um tinha um ego muito inflado, ele dizia, não, eu resolvo, batia no peito e dizia assim, deixa comigo que eu resolvo o seu problema. Então, eu gosto de dizer que assim, nós somos coaches ali preparando o atleta para subir no ringue, mas a luta é dele com a pessoa. Eu não vou entrar lá e vou bater no oponente dele no lugar da pessoa. A gente vai dizer, você está errando aqui, defende por aqui. Mas é a própria pessoa que tem que ir lá lutar. É você entender que essa luta é sua. Associa-se aos melhores profissionais, a quem pode te ajudar para que você vença. E olha, vai ter dia que você vai perder, mas o importante é levantar e lutar de novo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Você que quer seguir o doutor Anderson Aragão, conferir mais sobre o trabalho dele, ele que é um profissional brilhante. Aproveita e já segue aqui o Instagram para você conferir todos os detalhes. Suas considerações finais, doutor? Bom, só agradecer, e a mensagem que a gente deixa aqui no final aqui, assim, a obesidade ela está lá desde a infância, nos últimos 100 anos aumentou muito, e você conhece pessoas que precisam de ajuda, e o número 1 vamos diminuir, vamos acabar com essa questão do preconceito, de você julgar a pessoa, dizer que ela não é capaz, que não tem amor próprio, isso não tem nada a ver com amor próprio, está na genética. Se eu ficasse falando aqui dos neurotransmissores cerebrais, das áreas do cérebro onde isso aqui está envolvido, a gente ficaria horas e horas e a ciência até hoje não descobriu o gene específico que causa lá a síndrome metabólica e a obesidade. Então, gente, mais se colocar no lugar do outro, menos julgamento, e qualquer pessoa que tem o direito, todos têm o direito de se cuidar, de melhorar de vida. A obesidade realmente não tem cura, mas para cada fase dela existe um tratamento ideal e a gente tem que ter essa sensibilidade de pegar pessoas dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da família e estimular, fulano, por que você não vai lá, busca lá. Hoje em dia tem soluções boas que podem te ajudar a você ter um quadro de vida melhor. E essa é a mensagem que a gente gosta de deixar sempre. Humanização. Muito obrigada, doutor, pela sua fala. É sempre um prazer.